tem uma missão, que é ir a todo mundo, pregando, né, o Evangelho a toda criatura. Então, a igreja aqui são essas paredes? Sim ou não? Não. Quem é a igreja? Quem está aqui? Sentado. Somos eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. Aqui no bairro Celeste, nós somos a igreja de Cristo. E nós temos essa missão que é levar o Evangelho a todo mundo. Mas sabe, que o Evangelho, para ele ser pregado, não basta que a gente tenha pregadores eloquentes que vão nas praças públicas e falam: Jesus está voltando, Jesus é o Cordeiro de Deus. Nem só de programas televisivos, né? Porque hoje a gente liga a televisão, o que mais tem são pregadores, né? Falando sobre Jesus. Não basta para isso, para a gente cumprir a nossa missão. Também não basta para a gente cumprir essa missão de levar o Evangelho da criatura ter uma sólida estrutura administrativa. Como igreja adventista, a gente tem uma administração incrível. Você sabia que a igreja adventista é considerada a organização, até redundante, né? A organização mais organizada do mundo? Nós temos assim uma estrutura super organizada. Nós mantemos escolas, hospitais, clínicas, centros de assistência social, temos as igrejas. Nós somos muito organizados. Nós somos uma igreja mundial organizada, mas não basta só isso para a gente cumprir a missão. Isso é só uma parte do processo. Para a igreja cumprir a sua missão, cada um tem que desempenhar o seu próprio papel. Mas eu entrei na igreja faz pouco tempo, né? Nem sei de tudo ainda, mas isso não são desculpas para a gente não cumprir nosso papel. Deus requer que seus filhos cumpram esse papel. E sabe como é que é? E sabe qual que é o papel de cada um, irmãos? Existem 2 capítulos na Bíblia, que é o de 1 Coríntios 12, de Romanos 12, que Paulo, a gente sabe que as cartas que Paulo escreveu na Bíblia, normalmente ele mandava para as suas igrejas, né? Que ele tinha fundado, que ele tinha visitado. E nesses 2 capítulos, ele dá o retrato de como que deve funcionar a igreja de Deus para cumprir sua missão aqui na Terra, que é a missão para levar o Evangelho. Nós não vamos ler os 2 capítulos, né? Nós vamos ler o de 1 Coríntios 12. Falei bastante. Mas fica de tema de casa para vocês, lerem Romanos 12. É um capítulo um pouco longo, mas amém, porque podemos ler a palavra de Deus. Todo mundo achou? Amém? Amém. Nós vamos ver o capítulo 12 e a gente vai ver como é que Paulo descreve que precisa ser a igreja de Cristo. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentil, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Anátema é um xingamento, né? Excomunhão. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outra, segundo outro Espírito, lhe serve? O mesmo Espírito,